Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês na participação desse painel da construção civil. Agradecer também a organização da FEIPLAR pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito importante para nós da academia e também para nós da Associação Abifibra. Eu sou o professor Carlos Marmorato, da Unicamp, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, presidindo a Abifibra, que é uma associação de fabricantes de fibras para a construção civil. Ela foi constituída há 2 anos atrás, em virtude de um cenário novo para nós, que são a normatização, processos normativos das fibras, especialmente em 2021, as macrofibras poliméricas para uso como reforço do concreto. E agora nós estamos vivendo esse cenário pré-norma, que é o conjunto de normas das barras de FRP, Fiber Reinforced Polymer, para aplicação na construção civil, que às vezes nós chamamos de vergalhões de vidro, né, por ser mais comumente utilizado a fibra de vidro como um material constituinte. Essa norma ela já foi discutida por meio de uma comissão de estudos dentro da BNT, e ela vai entrar em processo de consulta pública, em processo de consulta nacional, muito em breve. Provavelmente nós já teremos um cenário de, em 2025, nós termos um conjunto de normas para aplicação dessas barras de FRP, reforçadas então por fios de aramida ou carbono ou próprio vidro, como eu mencionei. E isso vai mudar todo o cenário. Então é importante para nós da engenharia civil começar a olhar com os padrões de qualidade desses produtos, porque quando nós falamos em vergalhões de vidro ou vergalhões de FRP, nós estamos muito relacionando aplicações estruturais. E aplicações estruturais requer que o produto tenha, evidentemente, alguma entidade que acompanhe, que regulamente a qualidade daquilo que está sendo produzido. Nós temos, por exemplo, né, uma situação, como vai aparecer nos slides aqui, onde nós temos como propriedade mecânica das barras de FRP algo muito diferente daquilo que nós, engenheiros civis, estamos acostumados com vergalhão de aço. O vergalhão de aço tem 500 MPa de resistência à tração. O vergalhão de fibra de vidro me dá 1.000, 1.100, o mínimo de norma 800 MPa. Então eu tenho o dobro de resistência à tração. No entanto, eu tenho mais deformação, mais flexibilidade, porque o aço é mais rígido. 210 gigapascal de módulo de elasticidade contra o nosso vergalhão de FRP, que vai dar em torno de 50 gigapascal. Então, tem um produto mais resistente à tração, só que mais deformável. Muda toda a concepção de projeto dentro da engenharia. Então, as questões dos meus elementos estruturais, daquilo que eu vou armar. O tema da palestra, né, são barras de FRP destinadas a armaduras para a produção de concreto armado. Então, esse é o projeto que está finalizado na BNT, que vai entrar em consulta pública. É o projeto da Comissão de Estudo 193, barras de polímeros reforçados com fibras destinadas a armaduras para estruturas de concreto. São alguns conceitos um pouquinho diferentes, né? Na verdade, nós temos os fios de vidro, ou os fios de aramida, nós temos os fios de carbono, né, envolto a uma resina, propriamente dito. Então, eu tenho a resina impregnando e dando forma para os meus filamentos, que são os fios contínuos. Não é necessariamente, né, um reforço do fio ao polímero, mas, no entanto, na literatura é assim que se fala, né? Fiber Reinforced Polymer, a fibra reforçando o polímero. No fundo, eu estou querendo a resistência do fio, só que eu estou dando forma para ele, né, no formato de um vergalhão, por meio de cada fio estando colado e aderido por meio de um polímero.
Aqui, então, um pequeno vídeo de 50 segundos, como que é feito um vergalhão de vidro, como é feito um vergalhão de aramida, como é feito um vergalhão de basalto também, né? Não citei anteriormente o basalto, mas pode ser o carbono, para vocês verem que o processo é simples. No entanto, exatamente essa simplicidade requer um cuidado maior, porque eu ter os ruvens de um determinado fio sintético que vai passar numa resina, essa resina epóxi, a norma nossa para a construção civil, ela só preconiza o uso da resina epóxi, mas eu poderia ter uma barra com uma resina de poliéster, uma resina vinil éster. Então eu passo o fio, abro ele num pente, sai o ruven, passo ele num pente, ele é imergido numa resina, depois passa para a cura e passa lá na frente pela forma, pelo orifício, que vai evidentemente dar esse formato de bastão. Aí cada uma das fábricas podem fazer diferente, as ranhuras, né, que nós chamamos de moça. Tem gente que impregna essa superfície com areia para dar mais aderência, porque isso vai estar dentro do concreto. Então, são várias, aqui nessa questão do tratamento no tocante à forma final que vai ficar a superfície da minha barra. Isso não tem tanta interferência na característica da barra mecânica, mas vai ser uma propriedade interessante na transferência de tensão do concreto para a barra. Então percebe, é relativamente simples, e por ser simples nós temos que tomar muito cuidado, porque isso vai fazer vigas de concreto armado, lajes, pilares. Nós temos notícia que, por exemplo, grandes torres no balneário de Camboriú já utilizaram na fundação barras poliméricas de FRP, antes da norma. Agora imagine só, o aço como um elemento estrutural, ele é normatizado, claro que sim, mas acima disso, ele é um material que passa para um setorial de qualidade de maneira compulsória. Ou seja, todo o aço absorvido na construção civil tem por detrás um setorial de qualidade imposto de maneira compulsória, que ele tem que seguir o controle de qualidade do seu processo produtivo e também daquilo que ele está entregando como produto. Nós vamos começar a organizar dentro da Bifibra um processo setorial de qualidade, né? Um programa setorial de qualidade. Por quê? Nós queremos que nossa construção civil absorvam e façam, evidentemente, o uso da tecnologia das barras EFRP com segurança. Fora isto, nós não conseguimos avançar. De maneira muito rápida, são esses daqui, né, o conjunto de normas que vão ser publicadas. Pensa bem, é um conjunto de normas, se não me falha a memória, de 11 partes, né, desde a especificação, classificação, como que eu determino o diâmetro da barra, como que eu faço a resistência de tração, o módulo, a resistência ao esforço cortante da barra, que é importante nas nossas estruturas de concreto armado. A determinação da resistência de aderência, que eu falei da barra, não adianta eu ter uma barra muito resistente, de tal forma com que não haja transferência de tensão do meu concreto para a barra, e essa barra acaba não sendo exigida do ponto de vista do comportamento estrutural. Determinação do teor de fibra, é importante, por 2 métodos aqui. Determinação da resistência à tração e redução da resistência da aderência do concreto após exposição ao meio alcalino. Ou seja, o nosso concreto, quando nós estamos falando de um produto onde ele vai estar dentro de um elemento de concreto. O concreto tem a pH 12,6, é um pH alcalino, então esse meu material, barra de FRP, tem que ter durabilidade no meio alcalino do concreto. Percebe? Então, por isso que a norma, de maneira conservadora, não, pelo menos eu estou falando um texto pré-norma, né? Porque vai consulta pública, tudo pode evidentemente alterar, até entrar em revisão novamente a norma. Mas, por exemplo, o texto pré-publicação da norma não contempla a utilização das resinas de poliéster,
porque poliéster no meio alcalino sofre degradação. E essa minha fibra, essa minha resina tem que proteger. Se for aramida eu não tenho tanto problema, se for carbono eu não tenho problema, se for basalto eu já tenho problema de durabilidade no meio alcalino. Vidro é sílica, né? É SiO2, vai reagir com cálcio de cimento e vai formar silicato. Então cada fio de vidro meu tem que estar envolto pela resina e protegido pela resina. Então, não só a resina poliéster, a resina propriamente dita, tem que proteger todo o filamento do ataque alcalino. E, evidentemente, as outras partes da norma que eu vou passar um pouquinho mais para frente aqui. São, então, como essas são as 3 últimas partes, 11 partes. Esses são os diâmetros nominais, que são, isto não vai mudar, né? Isso dentro da norma não vai mudar. Eu tenho barra de 4 milímetros até barra de 32 milímetros de diâmetro. Agora imagine uma barra de 32 milímetros resistindo a 800 megapascal, que é o mínimo de norma, ou 1000 megapascal. A tensão que existe dentro desse material em 32 milímetros. Estou chamando isso porque, claro, que a construção civil, de maneira conservadora, vai começar a usar as barras de dimensão de diâmetro menor. Se você é um calculista estrutural, você já vai saindo usando barras que exigem, né, ou vão suportar uma capacidade de carga muito grande. Um edifício de múltiplos andares, você vai já transferir aquilo que você estava acostumado a calcular por algo com uma tecnologia que está sendo introduzida, normatizada recentemente no Brasil. Então, claro que isso daqui, o primeiro cenário nosso da aplicação das barras poliméricas de FRP vão ser diâmetros menores. Vocês podem dar uma olhadinha lá no stand da Bifibra, tem algum mostruário lá, inclusive as telas. As telas vão ser as primeiras a serem utilizadas. Por quê? Do chão ninguém passa, né? É a maneira do engenheiro. Eu sou engenheiro civil, ou seja, no chão eu tenho minha capacidade de suporte do chão. Eu me sinto seguro. Se der problema, meu concreto vai fissurar, mas a peça não vai acabar cometendo problema de segurança grave. É a cabeça do engenheiro civil. Eu falo como engenheiro civil nesse momento. Então aqui, o campo das telas eletrosoldadas, né, que são feitas pelas barras de aço, né, vai gradativamente absorvendo essas tecnologias inovadoras, mas aqui sim, sempre pensa, barras de diâmetro menor, e dentro das de diâmetro menor, o campo de aplicação maior vai ser aquelas que vão estar apoiadas no solo. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu espero que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos eu volte aqui com um monte de case e talvez a maior parte vai estar dentro desse contexto. Mas isso não significa que não possa usar. Tem normas, tem cálculo para isso. Aqui é um conjunto de propriedades das barras poliméricas. Percebe assim, a norma, eu vou chamar a atenção para a resistência à tração, mínimo de 800 MPa e módulo de 45 gigapascal. É muito diferente do aço. O aço dá 500 e 210 GB. O professor não comentou agora de pouco que tem barra que dá 1000, tem barra que dá 1000, tem barra que dá 1200, 1300, 1400 MPa. Isso é mínimo de norma. Então, como você no mercado da construção civil vai falar assim, eu comprei uma barra de 4 milímetros, o quanto que ela vai entregar de resistência? O aço, se eu compro uma barra de aço CA50, eu tenho 500 MPa. E se eu compro uma barra de 4 milímetros de FRP, eu vou ter 800, 900, 100, 1000, 1100, como? Então, eu preciso saber para poder projetar. Então, dentro da associação, nós estamos separando isso em níveis de desempenho. A norma australiana já faz grade 1, grade 2, grade 3. A norma brasileira não trabalha com grade. Ela trabalha com uma única especificação. Então, mas dentro de uma associação, a gente pode gerar esse conhecimento, porque acima da norma a gente tem, né, por que não, como atuar. Nós podemos atuar acima da norma, nós não podemos estar abaixo da norma. Mas eu criar padrões de qualidade, diferenciando uma barra de 800 MPa, numa barra de 1000, numa barra de 1200, vai ser importante para a construção civil.
Eu diferenciar uma barra de 45 gigapascal de módulo de uma de 50, de uma 60, é diferente. Vai ser acima de 70? A maior parte das barras, a não ser que utilize carbono, né, Arthur? Aramida. Mas com fibra de vidro, vai ser ter um módulo acima de 70 gigapascal? Não vai. A fibra de vidro tem 70 gigapascal. As resinas têm menos. Então, no máximo que eu conseguiria ter numa barra de FRP de fibra de vidro, seria uns 70. Vai ser sempre menos. Ou seja, 1/3 da rigidez do aço. E com isso, nós vamos precisar lidar com esse cenário. Algumas propriedades de controle de produção, controle do produto. Claro que eu não vou comentar cada um, mas no que estava na barra anterior, o que estava na tela anterior, são as características necessárias para uma empresa fazer o controle do processo interno dela. Aquilo que ela tem que controlar o produto, informar o cliente, são essas características. E dessa forma, nós, por exemplo, na universidade, ensaiamos, né, essas barras de FRP. Esse é um dispositivo de ensaio, a barra tem em torno de 1 metro, a gente embute ela numa canopla metálica com uma resina epóxi, faz isso de um lado, faz isso do outro, submeto isso à tração numa máquina universal de ensaios. Então, aqui é uma barra de FRP. Ela é escura porque essa especificamente tem grafeno na sua composição da resina, né? Na composição da resina. Coloco aqui meu extensômetro e faço a curva tensão-deformação. Então esse é um ensaio real realizado na universidade e percebe que eu cheguei em 1000 MPAs. E eu tenho um produto de 1000 MPAs, é muito diferente do que um produto de 800. Então, essa, como eu já reforcei algumas vezes, é uma situação muito particular. Este é uma imagem aqui de uma viga de concreto armado com essas barras de FRP. Ou seja, a forma de ruptura de uma viga de concreto armado com essas novas barras de FRP são muito diferentes daquelas que a engenharia está acostumada a fazer com concreto armado. Se vocês imaginarem, bom, aqui já está como foi montado o ensaio, né? A viga, 2 pontos de apoio embaixo, 2 pontos de apoio em cima, aplicando a carga e vendo a sua deformação. Percebe que pelas fissuras, né, normalmente no concreto armado é 45, armado por barras de aço, estrivos de aço, né? A barra longitudinal e os estrivos de aço. Normalmente essas fissuras acontecem a 45 graus, porque o meu estrivo leva a força para cima, depois ele comprime meu concreto, ele rompe pela compressão da biela, que a gente chama, que é a 45 graus. Então, é uma ruptura clássica. Aqui as fissuras foram verticais. Por quê? Porque o comportamento, o desempenho do material é diferente. Além de ter acontecido um cisalhamento na minha barra de fibra de vidro aqui, um corte, o meu estrivo, que é o vertical, foi puxado para cima e cortou minha barra, além de ter acontecido este cisalhamento, eu também tenho a ruptura da barra, que é diferente. O aço tem uma deformação plástica depois do escoamento. Atinge o limite de resistência e escoa. Tem um patamar de escoamento. Isso para a engenharia civil fala assim, olha, isso aqui está quase caindo, mas não caiu. Ou seja, ele está numa deformação plástica e vai aumentando as deformações. Se eu estivesse embaixo de uma viga, eu veria a curvatura dela acontecendo. Toda fissurada, mas ela está numa deformação plástica. Os vergalhões não têm esse patamar de escoamento. Ele chega na resistência, naquela imagem anterior, última e rompe. Então, é uma forma de ruptura do meu elemento estrutural totalmente diferente. Isso vai fazer com que a construção civil adote coeficientes de seguranças maiores para eu poder me distanciar dessa forma de ruptura. Percebe? Vai ter que a engenharia saber lidar a projetar com um novo material.
E eu quero, depois de alguns anos, espero que sim, ter a grata satisfação de poder reencontrá-los numa palestra, né? E a gente já ter muito mais material sendo aplicado em relação a isto, certo? E a gente ter a nossa engenharia já absorvendo um pouco mais essa tecnologia e eu poder falar para vocês que não é mais um material não convencional, porque eu quero dizer que esse material é convencional. O meu maior desafio como professor, tendo norma, ele é convencional e pronto. Convencional no sentido de ter uma convenção que se adotou, e não no sentido de maior ou menos uso. Eu quero trocar esse nome de materiais não convencionais para materiais convencionais, porque tem norma, tem normativa, tem regramento para utilização. Para vocês terem uma ideia, como até nós somos conservadores em relação à norma, se bem que em relação à STM, só para efeito de comparação, uma barra na nossa norma é 800 MPa mínimo, essa é STM, quer dizer, tem para bitolas maiores, uma possibilidade de se produzir com resistências menores. Veja bem, quanto maior a bitola, cai a resistência última da minha peça, vergalhão. Porque tem cisalhamento entre as fibras, elas vão rompendo as fibras. Então, quanto maior a tensão, maior o cisalhamento, ela rompe de maneira mais precoce. Então, a norma STM já tem um olhar diferente que a nossa norma brasileira. A nossa norma brasileira não diferencia a futura norma tensão das barras conforme o diâmetro. Ela fala que tanto faz 4 milímetros ou 32 a 800 MPa. Aqui já contempla uma redução da resistência mecânica conforme o aumento da bitola. É muito mais realista, porque é assim que acontece no material. Com 4 milímetros eu atinjo 1.200 MPa, mas jamais vou atingir 1.200 MPa com 32 milímetros. Então a norma deveria contemplar, mas não contempla. Não é uma observação de forma construtiva. Né? Norma não, essa aqui é a norma americana, onde já trabalhou com grades de resistência mecânica. E módulo, né? Módulo 40, 50 e 60. Acho muito mais inteligente você ter grades de resistência mecânica e módulo para poder fazer um processo normativo que vai respaldar a nossa engenharia civil. De novo, se a canadense, que já existia, possuía grades, tanto em termos de resistência mecânica quanto de módulo de elasticidade, por que não foi contemplado isso? Porque é um primeiro momento da normatização. A norma é feita para ser revisada e passar por consulta pública, mas depois revisada de tanto tempo. Então, com certeza, vamos evoluir um pouco nesse sentido. Esses são os parâmetros da norma que vai ser lançada, né? De 4 a 32, 800 MPa de resistência à tração e 45 de gigapascal de módulo de elasticidade. Então, dentro da BAB Fibra, da associação, nós estamos discutindo isso daí. Nós temos que separar os materiais, mesmo que não contemplados essa forma pela norma, mas eu tenho que informar a construção civil que o fabricante X tem padrão de resistência mecânica, A, B, C, D ou E, se ele for fora de norma. Qual que é o mínimo? 800 MPa, 45. Tudo que eu fizer a mais vai me certificar, né, que eu tenho uma qualidade superior à norma, e isso com certeza vai ser um diferencial de mercado, mas não só diferencial de mercado, a preocupação maior é ser um informativo. Quais que são as vantagens, então, das barras de FRP? Primeiro, o aço sofre corrosão. As duas principais que a gente poderia destacar nesse painel. O processo de corrosão do aço o aço é mais pesado. Né? O aço pesa 7,8 toneladas por metro cúbico. Aqui uma barra vai pesar, o material vai pesar aqui no FRP 2 toneladas, 5 por metro cúbico. O aço pesa 7,8. Então tem leveza. Se a gente for olhar aquelas
telas eletrosoldadas lá no stand da Bifibra, todo aquele painel de 3 metros eu pego com uma pessoa só. Com aço você não tira do chão, vai pesar 3 vezes mais. Então, primeira coisa, as barras de FRP, elas não sofrem corrosão. O processo de corrosão aqui, eu não vou entrar tanto em aprofundamento, porque é um processo químico, mas eu tenho aqui, eu estou com receio de usar o laser e sem querer trocar a imagem, então vou entrar na frente aqui. Eu tenho aqui os íons chegando na minha armadura de aço. Cloreto, sulfato, sulfito, alguma coisa assim, bom, com todos os agentes agressivos que podem entrar como íon, né? Aqui, fazendo aqui uma carga negativa. Então, é assim que forma a corrosão do aço. O que acontece? Os elétrons do ferro que estava aqui, passa para o lado de cá, e aqui vai formando massa, vai ganhando volume, e vai assim tem a oxidação, se for ferrugem, no caso tem a expansão e eu perco massa. Então, ou seja, o aço precisa de uma camada de proteção de concreto para que os agentes agressivos, principalmente esses íons, não atinjam o meu vergalhão de aço. Então, uma manilha de esgoto, ele precisa ter uma parede mais espessa para proteger, né, os íons de enxofre de chegar na armadura do concreto. E aí eu vou ter um processo de despassivação do aço. Então, aonde o aço é vulnerável à corrosão, que a gente chama despassivação da armadura, dentro da engenharia civil, aonde o aço é vulnerável à corrosão, à oxidação, no caso da ferrugem, eu posso entrar com as barras de FRP. Manilhas de esgoto, regiões litorâneas onde tem o cloro, postes de iluminação de orla marítima, estações de tratamento de esgoto, é tanta aplicação que eu não preciso ficar pensando em, de repente, no primeiro momento, ir para a estrutura de concreto armado para fazer prédio. É tanta aplicação onde eu tenho um ganho de durabilidade do material tão grande, e que isso se faz muito necessário na construção civil, que aqui já tem uma justificativa técnica. Eu estava conversando com a Associação Brasileira de Tubos de Concreto, ela falou assim, professor, se eu conseguir reduzir 2 centímetros uma espessura da minha manilha, eu já ganho na minha logística interna, os equipamentos que eu utilizo, né, vai ficar menos pesada a minha manilha. No transporte, o caminhão vai levar mais peça, porque, né, vai ter uma capacidade maior de transportar mais elementos. Além de todo esse ganho em termos de leveza, depois eu tenho um ganho de, né, resistência aos agentes agressivos que podem estar atacando uma estrutura de concreto armado. Então, são esses benefícios que a gente tem que levar para a nossa engenharia civil, né? Ou seja, aplicações específicas onde eu sei que, tecnicamente, eu já tenho uma vantagem em relação ao outro material. Claro que né, esse seria o primeiro cenário também de a gente aumentar esse campo de aplicações do FRP na construção civil. E, por fim, nós estamos organizando na associação. A associação ela é composta por empresas, mas ela é gerida por professores universitários, né? Eu sou professor da Unicamp, nós temos professor da Federal de Uberlândia, da Federal de São Carlos, da Federal de Itajubá, nós temos professores da Federal do Semiárido, UFERSA, nós temos professores da Unesp, nós temos, que mais, professores da Universidade Federal de Goiânia. Então, assim, por quê? Porque como são tecnologias novas na construção civil, a gente quer levar essas tecnologias para o mercado de maneira consistente e segura. Então, a gente tem que, nesse momento, zelar pela técnica, pela qualidade, de maneira imparcial. Então, a nossa diretoria, né, quem está à frente da Bifibra são professores universitários, no entanto, quem fomenta a nossa associação são as empresas produtoras de fibras para a construção civil, não somente vergalhão de fibra, quaisquer fibras para a construção civil, né? E aqui a revista que nós estamos lançando, a revista Fibra e Construção, que vai, evidentemente, estar disseminando
mais o campo da ciência, né, o campo da pesquisa e desenvolvimento, que é importante, levar esse conhecimento para os novos alunos que estão sendo formados desses novos materiais, e também colaborando no sentido de disseminação da tecnologia, no sentido de a gente poder viabilizar esses materiais que até então para a nossa construção civil é inovador. Esses são os meus contatos, né? Meu e-mail da Unicamp, o e-mail da instituição, e me coloco à disposição dos senhores para quaisquer perguntas. Estou à disposição lá no stand da Bifibra hoje, né? Hoje eu estou afastado da universidade porque é a Semana da Engenharia Civil, então posso estar aqui com vocês. Mas, evidentemente, quero me colocar à disposição não só da Unicamp, a Faculdade de Engenharia Civil, mas também da Associação, de portas abertas para aqueles que quiserem convergir conosco, aqueles que quiserem procurar um pouco mais de conhecimento ou convergir conosco nesse projeto, será de muito bom grado. Obrigado.